Nós estamos aqui com o Dr. Ion Andrade, médico, epidemiologista, um profissional da área de saúde que trabalha no estado do Rio Grande do Norte como professor e pesquisador. E estamos realizando essa entrevista para essa sessão que o CISECO abriu neste contexto de pandemia, que é uma sessão que aborda questões relacionadas com a pandemia e circulação de sentidos, trazendo sempre conosco um profissional que reflita essa questão da perspectiva da sua profissão, dos níveis de intervenção social, etc. Então, eu passo a palavra ao meu colega, o professor e doutor Ion de Andrade, para a sua saudação àqueles que nos seguem aqui por essa pasta, após o que nós desenvolveremos um contato aproximadamente de 40 a 60 minutos em torno dessa questão fundamental aí, e que sobre o ângulo da profissão, da especialização dele, que é o ângulo da medicina, da saúde, etc. A palavra, Ion. Bom, eu queria agradecer o convite e dizer que é muito instigante poder estar dialogando com essa iniciativa tomada pelo professor Fausto Neto. É também um momento de grande satisfação, porque nós já temos aí uma amizade que vai mais de 40 anos, né? Embora o nosso reencontro tenha sido recente, mas lá se vai muito tempo de contato, e ao nos reencontrarmos, a amizade continua mesmo. Que beleza, sobretudo porque ela se faz em torno também dos nossos entes queridos, nossos queridos amigos, os pais do meu querido doutor, né? De modo que é uma maneira também de chegar a ele dessa forma, pelos caminhos da profissão, da amizade, do Brasil, e do nosso desejo que essas coisas passem e nós possamos ingressar em novos empreendimentos na vida. Então, eu queria, como primeira questão, deixá-lo à vontade, evidentemente, para abordar questões que lhe interessam, mas pontuando em torno, também em função do seu tempo, que é fundamental nesse momento, que você apresentasse para nós hoje, 4 meses, praticamente 5 meses, decorrentes dessa anúncio, instalação, circulação do coronavírus. Qual é o balanço que você faria da epidemia, considerando o Brasil, essa diversidade brasileira, quer dizer, não existe um vírus, talvez exista uma diversidade de coronavírus se disseminando no Brasil. Qual seria, assim, o balanço que você faz desse fenômeno no contexto brasileiro, e especialmente que tendências você antevê do ponto de vista de cenários daqui para frente? Olha, esse é um problema importante, porque antever tendências num processo que, em boa parte, é atitudinal, ou seja, é movido pela tomada de decisão das pessoas em relação ao respeito ou não das normas de segurança, é muito complicado, porque a tendência ela é influenciada pelo comportamento das pessoas. Portanto, se o comportamento mudar para melhor, a epidemia declina. Se ele mudar para pior, a epidemia aumenta, ela cresce, o número de casos cresce. Portanto, é difícil antever uma tendência. O que eu acho muito preocupante no cenário brasileiro é que nós estamos vivendo um eterno platô de casos e de óbitos, né? O declínio que vem se desenhando é um declínio modesto, se a gente considerar já o grande número de óbitos que ocorreu, e a cada dia nós temos mais 1.200 óbitos, mais alguma coisa entre 49 e 55 mil casos novos. Quando a gente fala de 49 mil casos novos, a gente tem que lembrar que 1% dessas pessoas, estatisticamente falando, pagarão com a vida a doença. Mas os diagnosticados, eles são apenas uma pequena parte dos que realmente foram expostos ao vírus. Portanto, esse 1% não é apenas 1% dos que foram diagnosticados, porque estima-se que entre os que têm a doença ativa e, portanto, se mobilizam para ir fazer o diagnóstico, atrás desses teria 4 a 5 outros casos, porque o coronavírus vem a ser sintomático em 20% dos casos, portanto, teria aí 4 vezes mais pessoas ou oligossintomáticas, ou seja, com sintomas leves, ou sem sintomas.
Portanto, quando a gente colhe a informação de que 50 mil brasileiros adoeceram, na realidade, por trás disso, tem um número que pode ser 4 ou 5 vezes maior, são 200 mil. Então, é uma barbaridade o que está acontecendo. E, portanto, isso preocupa, e isso, sobretudo, quando a gente constata que os óbitos pelo coronavírus, entre o adoecimento e o óbito, podem haver 30 a 50 dias, porque os internamentos são longos, etc. Portanto, esse cenário de casos positivos que a gente está tendo agora, ele se prolonga no tempo em relação a uma doença que daqui a 50 dias vai estar ainda matando as pessoas que foram diagnosticadas hoje. Então, a gente tem aí um longo caminho pela frente, com muitos óbitos, lamentavelmente, ainda a serem acrescentados, porque o declínio ele é muito pequeno, considerando a gravidade da doença. Bom, nesse quadro que você visualiza e que você comenta, você consideraria que a única alternativa digamos, de enfrentamento, enfrentamento mais explícito, estaria associado à questão das normas de segurança, entenda-nos por normas de segurança, o apelo pela questão do isolamento, do não aglomeração, etc., ou você visualizaria outras alternativas, por exemplo, que eu vou explicitar apenas, mas retomando depois, que é uma questão específica que eu quero abordar, questão da vacinação. A vacina com certeza vai ter um papel, eu espero que ela realmente tenha o potencial de produzir a imunidade suficiente para conter a doença. Vale dizer que a Covid não é uma doença de tão fácil contágio, comparativamente a outras doenças respiratórias, como seria o caso do sarampo, por exemplo, ou da gripe, né? Portanto, é uma doença que se transmite por microgotas, é o que até aqui se define, e não por micropartículas, né? O que significa que, apesar da difusão pelo ambiente, não é uma doença que se transmite pelo ar à distância, né? Portanto, que pode ser contida, por exemplo, pelo uso de máscaras, né? Pelo distanciamento entre as pessoas. São medidas que nem sequer são lembradas, por exemplo, durante as pandemias de gripe, porque elas são quase inócuas na gripe. Porque a gripe, sim, se transmite pelo ar, como a gente chama, tá certo? De forma que a Covid ela ainda se presta a um manejo da prevenção por medidas de proteção entre as pessoas. Significa esse arsenal que vem sendo divulgado fartamente aí pela mídia, né? De forma que isso sinaliza, portanto, uma doença que pode ser contida por meios conhecidos. Ao lado disso, eu sempre chamo atenção para a importância da proteção da população que mais falece pela Covid, que são as populações idosas, né? Os idosos, eles têm uma presença na mortalidade que é incomparavelmente assimétrica em relação ao número de casos. Ou seja, enquanto o número de casos em idosos ele é da ordem talvez de 5% a 10%, eles comparecem na mortalidade na casa dos 70%. Portanto, uma política mais afirmativa de proteção ao idoso, no contexto mesmo dos seus domicílios, né, por uma orientação maciça às famílias de como evitar que o seu idoso contraia a doença, também poderia ter efeito. Alguns municípios que têm feito essa política na atenção primária têm colhido bons frutos. Portanto, essa é uma página que foi pouco explorada no Brasil, dada a ausência realmente de um plano de contingência nacional, sobretudo de um plano de contingência que pudesse valorizar a atenção primária, os milhares e milhares de agentes comunitários de saúde que nós temos em toda parte, né? As unidades básicas de saúde, como locais de educação e saúde para a população, de forma que nada disso foi ativado de forma homogênea no Brasil, e se tivesse sido, nós teríamos provavelmente um número de casos muito menor.
Então, esse é um aspecto. Em relação à vacina, eu estou otimista de que ela possa produzir um efeito benéfico, mas ela é uma tecnologia que vai ter que falar por si mesma, né? Ela vai ter que provar que produz as defesas suficientes para conter a doença. Isso é algo que só a experiência vai poder nos trazer. Não, eu quero voltar a uma questão a respeito da questão, do aspecto, vamos dizer, de impacto, desdobramentos, sobretudo no que diz respeito a um certo ângulo de comunicação, que é uma área que nós dois estamos convivendo, você também como um analista desse fenômeno do ponto de vista de comunicação, que eu retomo com você logo mais esse lugar. Curioso para saber como é que você maneja isso. Especificamente, eu quero voltar à questão do apelo pelo isolamento. Ouvindo a sua fala, você sugere que essa questão tem que ser enfrentada por um aspecto que você está chamando aí da sua fala de um manejo de medidas de proteção, manejos do contato entre as pessoas, relacionamento, etc. Aí você desemboca nessa sua fala na questão das etariedades, das faixas etárias diferentes, etc. E isso me faz pensar uma problemática que talvez você possa me ajudar a pensar, que é o que eu estou pensando, que estou formulando, que talvez o apelo comunicacional universal pró-isolamento é um apelo muito denso, digamos, denso, mas ao mesmo tempo ele é muito etéreo, se considerarmos que ele toca numa questão fundamental, que é, de um lado, para deter a circulação do vírus, é preciso deter a circulação social, aglomeração, movimento, mobilidade, etc. Ora, aí eu caio numa questão onde você é um especialista, que é a questão do campanismo, quer dizer, a questão do campanismo sanitário, na área da saúde, quer dizer. Em que medida esse apelo universal pró-isolamento, pró-distanciamento, pró-não aglomeração, ele é um apelo que sensibiliza, isso é suficiente para sensibilizar a sociedade, e diante do fato de que os resultados desse apelo parecem contrariar uma certa intenção de eficácia que existe nele, porque há uma disparidade entre o apelo veementemente reenfatizado e a população reage de um modo distinto. Isso, para nós, é um fenômeno comunicacional que coloca o problema nos seguintes termos. Nem sempre o apelo ele tem uma questão de causa e efeito, uma resultante causa e efeito, né? Se coloca numa causalidade. Aí eu estou te colocando no seio de uma problemática que nos interessa muito, que é a questão da comunicação. Onde é que o apelo comunicacional fracassou, ou falhou, ou equivocou, seja pela impossibilidade dele, de fato, contemplar a sociedade como um todo, ou por algum outro aspecto que você, como especialista em medicina, em saúde, talvez tenha possibilidade de nos pensar de uma forma mais enfática e mais pontual. Veja só, eu acho que do ponto de vista da comunicação, nós tivemos um problema maior, que foi a heterogeneidade, né, e até oposição de discursos no que se refere ao isolamento. Então, a gente teve um governo federal que claramente sabotou as recomendações relacionadas ao isolamento social quando ele era uma medida mais ou menos consensual na saúde pública, né? Uhum. Inclusive, alguns ministros do próprio governo foram demitidos em função de estarem aderindo a um ideário que não era da concordância do presidente da República. Uhum. Só que nós estamos vivendo um momento de polarização muito grande no Brasil, em que a razão ela não vem à tona. Portanto, as pessoas seguiram o seu líder, mesmo reconhecendo, e acho que elas reconheceram em todos os momentos, a condição de precariedade daquilo que ele estava fazendo, de abuso contra a saúde pública. De forma que o presidente da República saiu em aglomerações, beijou crianças, apertou a mão de idosos, não é? Uma atitude que em total contradição com aquilo que a saúde pública recomendava. Então, do ponto de vista da comunicação, não houve um discurso homogêneo, como houve na maioria dos países. Enquanto certos setores da sociedade apontavam para o isolamento social, outros setores apontavam para o relaxamento social, como se a doença
fosse irrelevante. Então, eu diria que, do ponto de vista da comunicação, isso teve papel. Outra coisa que vale a pena mencionar é o fato de que, se a gente pegar o que aconteceu na Europa, as pequenas e microempresas receberam créditos fartos dos seus governos e rápidos, né? Créditos esses, inclusive, bancados pelos próprios governos, ou seja, os empresários podiam tomar o dinheiro emprestado porque o fiador era o governo, e eles tomaram o dinheiro emprestado para manter os seus negócios em funcionamento. Portanto, um choque de liquidez que aconteceu principalmente na Europa, que deu serenidade aos pequenos e microempresários, fazendo com que eles não tivessem sido força contrária ao isolamento social. Aqui o que aconteceu foi que as pequenas e microempresas não tiveram crédito no momento oportuno e se tornaram adversárias do isolamento social porque estavam falindo, né? Muitas empresas, inclusive, faliram. Quando ocorre a volta à normalidade, a gente vê quantas lojas não abrirão mais porque faliram. Portanto, uma parte do problema é o exercício desse neoliberalismo, né? Que joga aos leões as pessoas, né? Então, se a gente pegar Portugal, por exemplo, Portugal não sequer precisou do lockdown, porque o lockdown é quando as medidas restritivas são obrigatórias, né? Grosso modo, é a diferença do isolamento social para o lockdown, que o lockdown é obrigatório. A França precisou, a Itália precisou, Portugal não precisou. Por quê? Porque o governo bancou não somente as despesas das empresas, como também bancou 70% do assalariamento dos assalariados de Portugal. Então, a sociedade foi tranquila para o enfrentamento da doença e respeitou, né? Ao passo que no Brasil nós tivemos uma situação completamente caótica. Não somente um governo que apostou contra, como um governo que não orientou satisfatoriamente, por exemplo, a atenção primária, a ter uma posição homogênea de enfrentamento da Covid, onde ela está instalada, que seria o nosso ponto forte. Teria sido o nosso ponto forte, porque a gente tem uma cobertura para a atenção primária, principalmente em pequenos e médios municípios, que é praticamente de 100%. Portanto, nós teríamos tido aí condições excelentes de enfrentar a Covid com base numa política de prevenção. Veja, em cima disso, deslocando a questão para um certo ângulo psicossocial, digamos assim, quando a gente vê o fenômeno do atendimento versus do atendimento à tese do isolamento em grau maior e grau menor das populações internacionais, a gente vê que tem diferenças, a maneira como esses países reagiram, você mesmo mencionou isso. Então, eu faço uma questão da seguinte ordem, primeira observação. Em que medida aspectos inerentes à própria cultura do país são fatores determinantes na adesão de uma população a um certo apelo, no nível maior ou menor? Me explico. Em que medida é diferente você mexer com essa tese do isolamento num país tropical, um país de rua, um país que há 4 anos atrás vive na rua, praticamente o país vive na rua em manifestações, vem de uma eleição tensionada, polarizada, rua, né? A praia é o grande ambiente da sociedade, os bares onde a gente resolve as coisas, ninguém, pelo menos no Rio de Janeiro, ninguém convida ninguém para ir em casa de ninguém, mas vai para o bar encontrar nos bares. Então, em que medida o fato de nós termos, de fato, uma compreensão muito mais pulsante do espaço público do que um país como a Itália, a Islândia ou a Escócia, se isso não tem uma repercussão ao lado dos fatores, digamos, políticos que você levanta, no termos de um atendimento de uma tese de autoconfinamento da sociedade, né? do confinamento. Em que medida esse aspecto ele comparece à planilha e ao cenário de observação do campo epidemiológico, por exemplo? Eu achei isso uma boa reflexão, né? Que normalmente não nos vem na área da saúde, porque nós estamos muito fechados no nosso quadrado e possivelmente deixamos escapar muitos aspectos que tocam a cultura, por exemplo, que nós somos muito normativos na área da saúde, né? E pretendemos, com nosso saber sanitarista, normatizar a vida das pessoas.
e possivelmente há aspectos culturais aí que também dificultaram a adesão, né? Questões também relacionadas à qualidade das nossas moradias, né? Somos um país majoritariamente pobre, onde ficar em casa muitas vezes sequer é possível. É um sacrifício, às vezes. É um sacrifício, às vezes. As condições materiais são tão precárias que as pessoas não têm como ficar em casa. Além dessa cultura, vamos dizer assim, da sociabilidade. Vou agregar outro fenômeno cultural também que teve presença nesse cenário, que foi o papel atuante de muitas igrejas evangélicas contrárias ao isolamento social, inclusive atribuindo a doença ou a atitude das pessoas de confiança em Deus um papel protetor. Portanto, não precisava usar máscara, não precisava nada disso, bastava ter fé em Deus que a questão se resolveria. E muitos evangélicos, inclusive, pagaram com a própria vida esse equívoco, porque eu que acompanho uma comunidade da periferia aqui de Natal, um bairro popular aqui de Natal, houve durante um certo momento, o início da pandemia, uma predominância de vítimas justamente entre os evangélicos no bairro, por conta dessa atitude de excessiva confiança baseada num diagnóstico errado, né? De matriz religiosa, mas de uma religiosidade sem fundamentos razoáveis, né? E que tornou as pessoas vulneráveis à doença. Essa é uma coisa, inclusive, que a sociedade vai ter que refletir, porque a gente vai ter que virar essa página da irracionalidade, ela vem nos ferindo gravemente aí em muitos momentos, né? E muitas pessoas, portanto, pagaram com a vida a orientação errada dos seus pastores nas igrejas evangélicas, né? Então, esse é outro componente da cultura, hoje muito forte no Brasil, que certamente prejudicou a adesão ao isolamento social. Você fala dessa necessidade de virar a página, digamos, esse momento, que certamente é uma página que deve estar preenchida por um conjunto de manifestações, de observações, de indicações para serem refletidas. E eu lhe pergunto se parte dessas questões que você levantou, que nós compartilhamos aqui, se isso comparece hoje, digamos assim, às planilhas dos elaboradores de políticas, dos formuladores de ações, de políticas públicas, essas questões psicossociais, ou de aspectos culturais, ou psicorreligiosos, digamos assim, em que medida isso compõe todo um inventário de questões a nos levar, especialmente os estrategistas de saúde, etc., a levar isso em consideração num contexto de reformulação de ações de comunicação ou de intervenção social que possa, digamos, reverter um pouco esse cenário onde a noção de isolamento social, por exemplo, ficou automatizada na sociedade por a falta de um além, pela ausência de uma tematização reflexiva sobre isso, né? É como que os partidos políticos, as instituições, etc., não tivessem no meio de campo aí, numa ação, no sentido de refletir de uma maneira outra sobre esses conceitos que foram tão mobilizados, tão impelidos, né, foram tão fortes, mas que se automatizaram em função de uma realidade que só está sendo mostrada do ponto de vista visível, no nível dos grandes indicadores, pelas estatísticas que a televisão, por exemplo, nos dá todos os dias. Acho que a gente vai ter um farto material para reflexão, com base nesse conjunto de informações que nós só podemos ter, muitas vezes, pelo retrovisor, porque são informações que não estão disponíveis de imediato, que vão obrigar a sociedade a uma reflexão sobre ela mesma, para além de qualquer questão de ordem política, embora isso envolva também a política, mas não somente no cenário da política. Por exemplo, eu acho que nós teremos que ser muito mais intransigentes em relação à laicidade de tudo o que é poder público.
acho que nós nos tornaremos muito mais intolerantes em relação a essa religiosidade medieval com a qual nós temos sido tremendamente complacentes no Brasil. De forma que nós somos um povo muito respeitador da opção uns dos outros, mas eu acho que essa pandemia ela nos aconselha a dar um basta em tanta ignorância. E nós temos sido complacentes em relação a isso. Isso não significa desrespeitar o direito das pessoas de cultivarem a religião que elas quiserem, mas nós seremos mais rígidos no limite entre igreja e Estado. Algo que é uma conquista do século XIX e que nós nos habituamos a relaxar e que hoje trouxe milhares de mortos, né? Então, acho que essa é uma reflexão de retrovisor, né, que a gente vai precisar fazer, né? A outra toca a esse atraso crônico que a gente tem em relação a trazer as nossas periferias à contemporaneidade. As periferias pagaram um preço muito alto em relação à Covid. Só que nada mais justifica que nós tenhamos as maiorias vivendo num cenário do século XVIII. Nada mais justifica isso. Quer dizer, tirar da televisão e a eletricidade é o século XVIII para o povo, não é? Então, isso não é mais justificável. Você anda 30 quilômetros de qualquer grande cidade no Brasil e você encontra zonas rurais em que as pessoas vivem como se estivessem realmente antes da Revolução Francesa. Não tem nada. As pessoas não têm nada. De forma que essa assimetria ela também é algo que deveria ou deverá mobilizar energias para que nós, novamente vou usar a expressão, nós consigamos virar essa página. O sistema de saúde. O SUS, apesar de nós termos grande adesão ideológica a ele em boa parte da nossa sociedade, que extrapola inclusive a própria esquerda, porque tem inclusive pessoas conservadoras que são militantes do SUS, portanto, é uma resposta que ganhou um consenso muito forte no Brasil, já antes até da pandemia. Eu tenho colegas que são conservadores e que são militantes do SUS, portanto, o SUS ele avançou muito, inclusive do ponto de vista da organização do Estado, porque isso que, na verdade, deveria acontecer em todas as áreas, ou seja, que a gente conseguisse, nas respostas da sociedade, galgar consensos que não são especificamente ideológicos, e o SUS, de certa forma, galgou isso, mas o SUS nunca deixou de ser o sistema público para os pobres. Portanto, por quê? Porque ele se agregou de insuficiências que quem tem dinheiro não quer atravessar. Ninguém quer atravessar um ano de espera para um exame clínico, né? Meses de espera para uma consulta especializada. É claro que não é assim em toda parte. Tem cidades em que o SUS funciona muito bem, portanto, isso não é... Mas nunca houve uma prioridade de governo de dar ao SUS a condição que ele deveria ter de alcançar a condição de ser realmente um sistema público. Não é um sistema público porque ele é gratuito. Ele deve ser público porque ele deveria atender, do ponto de vista das expectativas, a nação. Perfeito. Sem distinção. E isso ele nunca galgou. E é um gargalo que ninguém cuida, porque a gente vive muitas vezes um país dos discursos, mas essa é outro desafio que a pandemia traz, porque se nós conseguimos enfrentar a pandemia foi por causa do SUS. O SUS é o grande salvador de vidas no Brasil, porque apesar, por exemplo, o sistema de saúde italiano entrou em colapso durante alguns meses, mas o SUS não entrou em colapso. O SUS não entrou em colapso. Nós não tivemos, talvez exceto em Manaus, mas nós não tivemos a situação de Manaus como regra. Todos os estados conseguiram internar os seus pacientes, todos os estados conseguiram ampliar o número de leitos para que eles pudessem acolher os seus pacientes, né? Aqui no Rio Grande do Norte, os índices beiraram os 100% durante muito tempo, mas nós não tivemos momentos de explosão de casos para além dos leitos oferecidos.
né? Ou seja, é uma resiliência de sistema que outros sistemas de países mais ricos não conseguiu. Então, a gente precisa dar a esse sistema o alcance que ele pode ter, fazendo com que ele seja efetivamente um sistema público, mas no sentido mais amplo da palavra, de que ele possa atender aos requisitos e às exigências da nação como um todo. Então, isso é outra coisa que a pandemia coloca como desafio. Portanto, a gente tem um desafio urbano, a gente tem um desafio em saúde pública, a gente tem um desafio cultural contra a ignorância, e eu acho que essas coisas todas precisam estar muito claras na cabeça de nós todos, para que a gente possa aproveitar esse grande elan produzido por razões totalmente alheias à nossa vontade pela pandemia, como uma força gravitacional para nos levar para frente, nos levar para diante. Porque senão, nem para isso terá servido, né? Tendo em vista essa sua capacidade observacional desse fenômeno de diversos lugares, pelo que você relata, e você, por algumas vezes, você mencionou a circunstância do modo de viver das periferias. Eu perguntaria, do ponto de vista das suas observações de médico, de pesquisador, de pensador social, etc., qual é a percepção que a periferia, ou as periferias, as leituras que as periferias têm da pandemia? Olha só, eu acho que o grande problema das periferias no enfrentamento das doenças foi o abandono do poder público. Acho que essa é a grande, por exemplo, e houve respostas organizadas a isso. Por exemplo, se a gente pegar Paraisópolis, a gente vai ver que aquela comunidade tirou leite de pedra para se organizar, para organizar retaguardas de enfermarias nas escolas que estavam fechadas, né? Para alugar ambulâncias para poder levar os seus doentes aos hospitais, de forma que foi uma organização robusta. Mas por que Paraisópolis, para dar o exemplo de Paraisópolis, precisou fazer isso? Porque nós temos um Estado ausente, um Estado que lava a mão das suas obrigações para com os mais pobres, né? Sobretudo esse governo que não teve linha de atuação nem plano de contingência, porque, por exemplo, em todo o Brasil, as escolas que estavam fechadas poderiam sim ter sido ambientes adaptados para o acolhimento de doentes leves, ou para o isolamento de casos em famílias que não tinham como isolar, né? Como foi o caso em Paraisópolis, enfim. Situações onde aqueles espaços amplos e bem organizados poderiam ter servido como local de manejo de certas situações que poderiam ter poupado vidas. Então, eu acho que a periferia ela viveu o drama de algo que é contínuo, que é o abandono que elas sofrem do poder público. E nessa circunstância, esse abandono ele persistiu, não mudou em nada, de forma que o preço foi muito alto a pagar. Diria também que as periferias entenderam a doença de uma forma não homogênea, porque elas têm dentro delas, no seio delas ainda, muitas pessoas que professam essa fé evangélica radical, né? Irracional, e que, portanto, não somente foram vítimas, também transmitiram a doença por não seguir as recomendações de saúde, porque o pastor da igreja dizia que não tinha que cuidar disso. Não estou falando de todos os evangélicos, porque tem muitos que são tão conscientes como qualquer outro cidadão. Mas também a gente não pode fechar os olhos para essa parcela que está tomada por uma religiosidade medievalesca. Não se pode fechar os olhos para isso. Portanto, acho que a periferia, então, ela experimentou a doença nas suas cores mais trágicas, né? Pelo abandono do poder público e por estar ferida mais do que outros segmentos da sociedade brasileira por essas
esses graves fenômenos sociais que têm também a ver com o abandono. Por que as periferias aderem a essas religiões obscurantistas? Porque as pessoas não têm oportunidade, não é porque as pessoas são burras, não, porque o ser humano tem uma inteligência comparável, é porque estão mergulhadas numa vida tão repleta de ansiedades e de falta de oportunidades, né, de desrespeito à dignidade, etc., que elas acabam mergulhando em ambientes salvacionistas, né? É isso, né? Onde aquela solidariedade existente naquele grupo, por irracional que ele seja, é o carinho, é a acolhida, de forma que a gente também não pode deixar de reconhecer que essas coisas acontecem por essa via. Mas é muito caro para o Brasil isso, né? O preço a pagar pela sociedade é muito alto. Eu quero retomar um pouquinho um outro ângulo da questão da vacina, se você me permite, no seguinte aspecto. Nós temos digamos assim, um registro mais ou menos recente de efeitos, de momentos em que a vacina foi uma resposta a alguns fenômenos de epidemias, etc. E há escritos sobre isso, sobretudo a reação psicossocial da população em relação a vacinas, né? Quer dizer, há trabalhos muito interessantes desenvolvidos pelo pessoal do CICT, lá da Fiocruz, que trabalha a parte de comunicação, que fizeram estudos muito interessantes sobre o impacto do anúncio de vacinas e a reação que a sociedade estabeleceu, construiu, formulou, em termos de adesão ou não. Pergunto se, desse lugar de observação que você está, se você antevê que essas coisas possam se repetir, não obstante que a tematização sobre o problema da vacina tem sido muito intenso, a despeito de ser um leque de ofertas muito grandes, sobre os quais a população conhece muito pouco, porque é um tema muito hermético, embora seja um tema que a afete diretamente, no sentido de é quase imperativo hoje a questão da vacina. Como é que você antevê, como um estrategista da área, um formulador, que vai se dar essa disseminação, primeiro, de uma oferta específica de variantes, de matrizes. Segundo, a associação que a sociedade vai fazer com a questão da eficácia ou não eficácia, em cima de valores e de enquadros culturais, muitas vezes que são fatores de imobilização, né, que levam a sociedade a resistir, a negar a vacina e os efeitos que daí resultam. Como é que você vê essa questão aí? Olha só, já Oswaldo Cruz enfrentou grande resistência à vacinação contra a varíola naquela época, né? Exatamente. Houve levantes populares contra a varíola, porque havia aquela mentalidade campanhista, e nessa época o campanhismo ele era praticamente uma opção militarizada, portanto as pessoas não tinham alternativa, era obrigatório mesmo, de forma que houve levantes contra a vacina. E em função dos bons resultados que foram obtidos pela vacinação contra a varíola, antes ele teve a vida curta, Oswaldo Cruz, morreu com 40 e poucos anos, mas ele ainda enxergou as pessoas se apresentarem voluntariamente para se vacinar contra a varíola, portanto, um grande feito, e o Brasil se beneficiou dessa cultura que foi implantada a ferro e fogo por Oswaldo Cruz, numa metodologia que não seria mais compatível com a modernidade, né? Mas que foi um ganho de sociedade, certamente sim. Nós nos beneficiamos dessa cultura da adesão à vacina até praticamente essa década contemporânea, onde isso começa a ser desgastado também por um anticientificismo. É isso? A gente não pode circunscrever o anticientificismo apenas entre os evangélicos, e desses matizes mais radicais, não todos, mas há um anticientificismo hoje muito enraizado nas nossas classes médias, tá certo? Que decidem, por exemplo, não se sabe por quê, que a partir de uma certa hora não vão mais comer proteína animal. Não comem mais proteína animal. Então, é um fenômeno religioso também, tá certo? Seitas nutricionais, por exemplo, tá certo? Ou que a partir de uma certa altura, aquele medicamento comprovadamente seguro, que passou 50 anos sendo oferecido com bons padrões de segurança, a partir de uma certa altura, ele é portador de uma espécie de mal intrínseco.
pessoas não querem mais se vacinar, certo? Acham que o fato da gente não ter mais as doenças graves é um fenômeno que vem do nada, não é? É porque as vacinas protegem. A gente só não tem paralisia infantil porque a vacinação alcançou níveis de vacinação universal. Eu ainda tive colegas de sala de aula que tinham tido paralisia infantil. Tinha uma perna mais curta do que a outra. É muito comum isso entre meus colegas de turma. Portanto, cada escola tinha pelo menos uma meia dúzia de meninos que tinham tido paralisia infantil e tinham. Era muito comum isso. Isso desapareceu por causa da vacinação. Enfim, então, eu acho que outra coisa, outro ganho, talvez, que essa pandemia vai trazer é o fato de que, diante de uma espécie de jogo da verdade, mesmo essas pessoas que cultivam esse exotismo moderno de não acreditar mais na ciência, né? E que muitas vezes se sentem por isso melhores do que os outros, tá certo? Portanto, uma espécie de superioridade. Eu não como proteína animal porque eu sou superior aos outros. Portanto, esse exotismo, ele, diante da morte, ele vai ceder. Portanto, mesmo o mais natureba dos naturebas vai ter que dar o seu braço para se vacinar. Então, eu acho novamente isso um ganho. Diante de tantas perdas, eu acho um ganho da razão, né? Que eu acho que essa pandemia vai ter trazido, e eu acho, novamente, do mesmo jeito que eu acho que a gente deve ser intolerante em relação ao desrespeito da laicidade do Estado, eu acho que a gente deve ser intolerante com todos os tipos de ignorância. De ignorância cultivada, bem entendido, porque a ignorância da qual a pessoa é vítima porque não teve escolaridade, ela tem que ser vista com olhos de ajuda. Mas esse tipo de comportamento do exotismo proposital, por vaidade, etc., eu acho que a sociedade tem que começar a dizer alguns bastas, porque a gente vai ter aprendido que isso mata, né? Esse tipo de idiosincrasia mata. Então, eu acho que a gente vai estar com alguns, eu espero, né? Porque, na realidade, a gente não sabe do que o futuro é feito. Mas eu imagino que alguns ferrolhos vão ter cadeados mais poderosos. É que seja, tá certo. Bom, nós estamos fazendo uma transição para o final, o encerramento da entrevista. Eu vou abordar uma questão lá de ordem pessoal. Eu faço um parênteses para lhe perguntar, porque nós estamos com instabilidade de clima e de temperatura muito elevada, às vezes a imagem oscila. Se você está recebendo bem as nossas imagens, porque nós estamos recebendo muito bem as suas aí. Está tudo certo, né? Muito bem. Eu queria fazer uma transição mais assim para o nível da sua experiência, porque eu vejo você como militante no sentido o mais nobre da palavra militância, de causas da saúde, da política, do associativismo, da medicina, etc. E essa transição que você faz para uma atividade do jornalismo, né? Vendo escrever em sites, em blogs, e essa atividade que nos mostra você diante de dois processos observacionais distintos, mas que você faz uma articulação que nos parece muito apreciável. Uma coisa é a gente apreciar o seu trabalho, outra coisa é ouvir de você como é que você encara essa articulação de dois processos de observação reflexivos tão distintos e que você consegue fazer convergi-los. Como você conhece a minha família, parte da explicação você conhece. Na realidade, eu sou um médico que sempre viveu mergulhado num ambiente familiar de humanidades, né? De maneira que a medicina, para mim, ela só pode ser entendida dentro desse prisma que é a minha identidade, a bem dizer. De forma que eu fui migrando da pediatria para a pediatria social, depois para a epidemiologia, e a epidemiologia se tornou a minha grande especialidade,
a minha grande prioridade, embora eu continue fazendo a pediatria, mas eu saí da clínica para a epidemiologia exatamente por conta de estar sendo chamado, vamos dizer assim, desafiado por variáveis que eu enxergava e que tinham influência no contexto da área da saúde. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é que eu, quando entrei na faculdade, ainda vivi os últimos anos da ditadura. Fiz movimento estudantil por conta, inclusive, dessa minha origem familiar, né? Isso sempre foi muito presente em casa, etc. Tem uma família que pagou um preço alto na ditadura, etc. De forma que, ao entrar na universidade, eu fiz muito movimento estudantil, fui presidente do DCE, de forma que esse é um momento em que a gente aprende muito também. E aí, as coisas que eu faço hoje são um pouco uma síntese de coisas que raramente estão juntas. E é por isso que eu tenho uma produção na área da saúde, que sempre está também alinhada à epidemiologia, muito mais do que à clínica, e tenho uma reflexão também sobre a sociedade, então, que não deixa de estar conectada com a questão saúde. E a saúde, ela tem uma coisa que é bem interessante, que é o fato de que todas as variáveis interessam à saúde. A saúde se interessa por tudo, desde a renda familiar até as questões da bioquímica dos processos fisiológicos, né? Tudo entra em consideração. Então, é uma grande área sintetizadora. Então, é bem interessante porque ela é uma plataforma muito, muito bacana de você enxergar o mundo, sabe? E eu acho que eu me beneficiei também dessa condição, que é a condição da análise em saúde pública. Isso te leva para o jornalismo. E aí eu acho que a expressão disso se tornou praticamente uma porta, um anexo, né? Um respirar praticamente dessa coisa toda. Muito bem. Não, nós estamos encerrando essa conversa, que certamente ela se multiplicará por outras modalidades, inclusive já passo a anunciar a você, nós pretendemos fazer dessa série de entrevistas que vão se desenrolar até o final do ano, possivelmente, mas um pouco antes disso, nós vamos coletar todas as entrevistas e reuni-las na forma de um livro. Mas um livro que talvez tenha um desenho, digamos assim, mais distinto, seja, ou publicaremos as entrevistas enquanto tal, associado a um comentário que o próprio autor da entrevista faça da sua fala, né? Sim. Porque isso é uma maneira da gente também estar junto desse circuito de problemas e de pensamento, né? E também de criar um vínculo, que é uma tentativa que se desenvolve nas ciências humanas, fazer com que as ciências humanas, tipo a semiótica, é uma modalidade de pensar esses problemas, se coloque como uma disciplina aberta para uma interface de falas e de elaborações, sobretudo diante de problemas desafiadores tão complexos como esse que você está colocando e que nós estamos vivendo. Então, nós teremos a oportunidade de voltar e, desde já, convidá-lo para escrever, se for o caso, um comentário. A gente vai difundir algumas informações sobre isso e nos reunir, certamente, no próximo ano, que vai ser o tema do nosso encontro. Nós fazemos um encontro anual e, certamente, queremos deslocar algumas questões desse inventário de questões que reúne a pandemia para uma reflexão que nós faremos aí, vizinha à sua casa, aí no litoral das Alagoas, né? A sede desse centro de estudos ali em Japaratinga. Certamente você já está convidado para estar conosco nesse momento de devolução desses pensamentos e projetos para a sociedade, tá certo? Eu lhe agradeço muito, muito, e colocamos-nos aqui à sua disposição também esse canal aberto para suas despedidas, por favor. Ótimo. Olha, queria dizer que para mim foi um prazer essa nossa conversa, e que eu também terei a maior satisfação de poder continuar colaborando nessa reflexão. Portanto, somos parceiros aí para outros momentos em que a gente venha a refletir sobre tópicos da
da realidade brasileira em que eu possa, de alguma maneira, contribuir. Para mim foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado, Arnon. Muito obrigado.